Olá, meus queridos, tudo bem? Que prazer poder estar aqui com você. Ultimamente, alguns tempos atrás, na verdade, agora deu uma enfraquecida, mas estava uma febre de bebê reborn, que são aqueles bebês que, na verdade, são bonecos que parecem extremamente reais, mas não tem nada de real. São apenas bonecos, mas as pessoas estavam usando e tal. Teve até algumas confusões, porque levaram o boneco no pronto-socorro para ser atendido. O pessoal levou a brincadeira muito a sério, mas na verdade são bonecos que parecem muito com recém-nascidos, com crianças, mas eles não têm vida, são apenas bonecos. E aí eu fiquei pensando e eu comecei a associar isso a algumas coisas e me veio uma grande reflexão sobre essa questão dos bebês reborn. E aí eu decidi falar sobre esse tema, bebê reborn, crentes reborns. Na verdade existem muitos cristãos que são um cristão reborn. Ele parece ser, mas ele não é. É o cristão reborn. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo. Eu gostaria que você ficasse até o final, porque tem muito conteúdo bom aqui para você. E por que esse tema, cristão, crente reborn? É porque a pessoa que ela é um crente reborn, ela parece, mas não é. Ela diz que é cristã, mas ela não tem vida de oração. Parece um cristão, mas não lê a sua Bíblia. Parece um cristão, mas não produz o fruto do Espírito. Então, é só um crente reborn que não tem ação nenhuma e, infelizmente, se você for assim, você não é verdadeiro. Quem é assim não é verdadeiro. E a Bíblia ela é bem clara que se a pessoa ela não tem uma vida espiritual, se ela não nasceu de novo, se ela não está viva em Cristo, ela simplesmente não vai para o céu, ela não vai morar no céu porque ela é apenas um crente reborn. Então vamos mais a fundo. Olha só, o boneco reborn, ele tem aparência, mas não tem vida, ocupa espaço, mas não produz nada. Pode enganar quem olha de longe, mas quem chega perto percebe, não respira, não cresce, não tem essência. Você já viu aquele crente que você olha de longe e fala, nossa, é crente, essa pessoa é de Deus, mas quando você se aproxima, você percebe que aquela pessoa não é nada daquilo que você pensava e você prefere se afastar porque senão você pode se prejudicar, porque essa pessoa está morta espiritualmente, não tem vida nenhuma. E tem muitos cristãos que são assim, eles parecem, mas não são. Por quê? Porque não se alimenta da palavra, não lê a Bíblia, não ouve pregações, não está interessado na palavra de Deus. Muitas das vezes até ocupa espaço na igreja, mas não produz nada. Essa pessoa é um cristão reborn. E olha só o que está escrito lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Muito forte esse versículo, fala sobre esse tipo de pessoa, que tem a aparência, mas que nega a eficácia. Ele é inexistente, porque a aparência ela não salva ninguém. É necessário ter vida espiritual. E uma coisa interessante é que o bebê reborn ele não cresce, ele nunca vai crescer, até porque ele não tem vida. E tem muito cristão que está dentro da igreja também e não cresce, ele não desenvolve, ele está estagnado. E essa estagnação, ela é uma evidência da sua morte espiritual, ou de que ele é apenas ali um bebê reborn, ele não está crescendo, ele não é real. Então, uma característica de uma pessoa que ela é um bebê reborn espiritual, um crente reborn espiritual, é simplesmente porque ele não desenvolve, ele não cresce, ele não sai do lugar, ele não quer assumir riscos, ele não quer assumir atividades na igreja para servir ao Senhor. Olha só o que a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12 e 14, que diz assim, deveriam ser mestres, mas ainda precisam de leite, ou seja, eles não desenvolvem nada, então isso é muito perigoso. Olhe para a sua vida, desenvolva alguma coisa, desenvolva o seu ministério, Deus tem um chamado para você. Todo cristão tem um chamado, é o ID do Senhor, é ser exemplo, é pregar, é evoluir, é fazer a vontade de Deus. E se você está estagnado, parado, você é um cristão reborn, você não está evoluindo. E tem muita gente que está se mantendo como um crente reborn, um bebê reborn ali, não está desenvolvendo e Deus deseja que você cresça e frutifique. Olha só o que diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, cuidado, você pode ser cortado ou quem sabe até já está cortado. E eu repito aqui, não basta ir para a igreja, não basta estar envolvido com as pessoas da igreja. Eu tenho que ter vida cristã séria, eu tenho que estar viva espiritualmente. E a Isadora acabou de me mostrar aqui o bebê reborn dela. Olha só o bebê reborn da Isadora. Dorme, só dorme, não faz mais nada, não cresce, não desenvolve. Está dormindo, nunca acorda e nunca vai acordar, infelizmente. E tem muito cristão que está assim, ó, não cresce, não abre os olhos e vai ser descartado uma hora ou outra. E o que Jesus fala sobre pessoas que parecem ser, mas não são. Olha só o que está lá no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27 ao 28, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados. Olha só, que poderoso. Então, o sepulcro caiado, ele simplesmente é bonito por fora, mas por dentro é a morte e a podridão. Não tem vida nenhuma.
Olha só o que diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Então tem que ser de verdade. Tem que ter vida em Cristo de verdade. Não é só dizer Senhor, não é só aparecer. Tem que ser real, tem que ter vida. Então não deixe a morte tomar conta de você, a morte espiritual. Não deixe a morte espiritual tomar conta da sua vida. Você precisa estar vivo. Para mim estar vivo, eu tenho que me apegar no Senhor. Eu tenho que me apegar à sua palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu tenho que me apegar na oração, porque eu estou conectado diretamente com Deus. Eu tenho que ter uma vida de consagração. Eu não posso me desleixar, porque senão eu posso virar um crente reborn. Parecer, mas não ser. Porque o verdadeiro cristão, ele tem uma vida espiritual totalmente ativa. Ele está em constante oração, falando com Deus diariamente. Ele está em estudo da palavra, buscando a palavra de Deus, estudando, se alimentando da palavra de Deus. Porque a Bíblia ela é um alimento. Um bebê reborn, ele não se alimenta mais. Um bebê que ele é vivo, ele tem o leite, ele tem um alimento. E o cristão, ele tem a palavra de Deus. Ele tem que se alimentar da palavra de Deus. Ele tem que obedecer os mandamentos da palavra de Deus. E ele tem que dar fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é manifesto pelo amor, pela paz, longanimidade, são vários. E aí você tem que ter o fruto do Espírito na sua vida. Olha só o que diz lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, vai dizer: a fé, se não tiver obra, é morta em si mesmo. A fé sem obras, ela é morta. Então, eu preciso ter obra, eu preciso ter vida, eu preciso ter ação. Eu preciso ser um cristão de ação. Eu tenho que crer, eu tenho que agir, eu tenho que ser vivo. Porque tem muita gente que prefere, eu vou me deitar, eu vou me colocar no meu lugar, porque Deus vai fazer e na hora certa Deus vai fazer e eu não vou agir nada, eu vou ficar só aqui esperando. Deus, ele deseja que você seja um cristão de ação e não um crente reborn, que não age para nada, que não coloca-se na brecha, que não faz nada. Então Deus, ele deseja que você faça alguma coisa para que ele possa realizar na sua vida algo grande. Ele precisa que você mova-se e crente reborn não move-se. Lá em João capítulo de número 15, versículo 8, vai falar sobre nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então Deus deseja que nós possamos dar fruto. Então o cristão ele tem que ter as fases, ele tem que desenvolver, né, até chegar na maturidade. E aí se talvez você assistiu esse vídeo, você está se tocando e falando, cara, eu estou sendo um cristão reborn, um crente reborn. Eu vou aqui dar algumas dicas para você deixar de ser um crente reborn. A primeira coisa é você se arrepender da superficialidade, é você olhar para você e dizer, eu não quero mais ser um crente reborn, eu quero ser um crente vivo, eu quero crescer, eu quero ser um cristão de verdade, cheio de vida em Deus. Eu preciso buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo, em oração, eu preciso buscar a Deus. Assim como uma criança chora pedindo leite, assim como uma criança anseia pelo braço dos seus pais, pela sua família, você também tem que anseiar pela presença de Deus. Um bebê reborn, um boneco, se ele for deixado de lado, ele não vai procurar, ele não vai chorar, ele não vai querer, ele não vai sentir saudade da sua família porque ele é um bebê reborn. Porém, se for uma criança real, ela vai chorar, ela vai querer, ela vai chamar a atenção até que seus pais cheguem até ela. E se ela for abandonada, ela talvez nem sobreviva sem a presença do pai, da mãe. Então eu quero dizer para você, o cristão verdadeiro, ele vai buscar Deus porque ele não sobrevive sem a presença de Deus. E ele sabe disso. E aí ele vai o que? Ele vai estar ali vivendo a presença de Deus, através da palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando da oração, vivendo uma presença de Deus. Ele vai também ter comunhão com os irmãos. Um bebê reborn, ele não brinca com as outras crianças. Então, o cristão reborn também ele não se envolve, ele prefere ser o crente que não preciso de ir para a igreja, porque eu vou ser crente daqui de casa, eu posso ser crente sem ter comunhão com os irmãos, eu posso ser crente sem ir para a igreja, e isso aí é uma grande mentira. Isso aí é algo para justificar crente reborn, porque o cristão de verdade, a criança, ela precisa ter interação, e também o cristão, o ser humano, ele foi feito para interagir. Então você interage com seus irmãos na igreja, isso é muito bom, porque desenvolve a sua vida espiritual. Quando eu converso com outro crente, eu ouço os testemunhos, eu me fortaleço a minha fé, eu fico mais forte, cheio da presença de Deus, porque eu ouço experiências. E o crente verdadeiro que tem vida, ele precisa disso. Ele precisa buscar a interação dentro da igreja, participar de uma igreja, participar dos ministérios, se envolver com as pessoas ali do ambiente cristão, para que ele possa crescer espiritualmente. E a oração constante do cristão, que ele não quer ser um crente reborn, é: Senhor, me dá vida, eu quero vida em Ti. Espírito Santo, eu quero vida em Ti. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, vai dizer: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te
iluminará. Então levanta, desperta, deixe de ser um crente reborn, tenha vida em Deus. Você que está sem vida, se levanta. Deus trouxe esse vídeo para você, para te fortalecer, para não deixar você morrer e para outros trazer vida novamente, porque essa é a vontade de Deus para você. Porque é tempo de despertar e viver a intensidade da glória, da presença e do poder de Deus. E para concluir, o crente reborn, infelizmente, ele não vai para o céu porque para ir para o céu tem que ter vida em Cristo. E se você não tem vida em Cristo, se você não é vivo espiritualmente, infelizmente você não vai morar no céu. E o crente reborn, eles vão ficar no arrebatamento. Deus, ele quer te ver vivo, frutificando e cheio do Espírito Santo. Não se conforme em ser um crente reborn, mas busque ser um crente vivo, um crente ativo e cheio do Espírito Santo, que vive a palavra de Deus, que está comprometido com o Evangelho, que mesmo em meio à sociedade não se corrompe ao mundo, ao que o mundo oferece, mas está sempre cheio do Espírito Santo, está sempre com uma postura de vida em Deus. Porque o bebê reborn ele é levado de qualquer lugar para o outro sem reclamar, sem mudar. Se colocar um bebê reborn debaixo do gelo, ele vai ficar lá. Se colocar um bebê reborn em um lugar quente, ele vai ficar lá. Mas quando é uma criança real, ela vai ali reclamar de acordo com a temperatura, porque ela tem um lugar que é certo para ela. E o crente reborn ele é desse jeito. Se leva ele para a festa, ele está bem. Se leva ele para a prostituição, ele está bem. Se leva porque ele não tem vida espiritual. Mas o crente que ele não é reborn, ele tem vida em Deus. Ele sabe o ambiente certo para ele viver. E essa é a minha meditação para hoje. Eu espero que você deixe o seu like. Se você chegou nesse vídeo e não é inscrito, inscreva-se imediatamente para que outros conteúdos abençoados possam abençoar você através desse canal. Envie esse vídeo para alguém, para que essas pessoas possam também receber esse vídeo abençoado, esse conhecimento, esse conteúdo, e que a vida de Deus possa tocar você em nome de Jesus. Amém!